aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo onde eu vou falar de uma publicação que, quando saiu aqui no Brasil, simplesmente mudou a minha cabeça, mexeu com a minha cabeça, virou a minha cabeça, me deixou por demais interessado, me empolgou muito, mas que infelizmente, por alguma razão, não vingou. Eu estou falando de Starman, que foi publicado aqui no Brasil, né, pela editora Magnus Force, se não me engano. Pelo menos era esse o selo, né? Se não, aqui, ó. Magnus Force, divisão de quadrinhos da editora Magnum, né? E, cara, eu simplesmente fiquei doido quando esse material começou a ser publicado. A Magnus, na época, lançou algumas outras coisas, né? Ela lançou uma revista do Spectro, ela lançou uma revista do Heitman, né? E lançou Starman, e eu não lembro se lançou mais algum outro personagem desses três, eu lembro. Ela lançou. E eu tenho esse encadernadinho que eu acho uma puta sacanagem, né, cara? Tipo, eu não ligo pra capa dura, essas coisas, mas eu tenho algumas ideias que podem ser pré-concebidas, mas que eu não abandono. Uma das ideias que eu tenho é que, se você vai chamar uma coisa de encadernado, cara, você tem que dar um tratamentozinho um pouquinho melhor para aquele negócio, né, cara? Uma capinha um pouquinho mais caprichada, o material que vem dentro de uma maneira gráfica, um tratamento um pouquinho diferente. No entanto, a Magnus lançou um encadernado com uma capinha mole, que não tem absolutamente nada a ver. Bonita, a ilustração é muito bonita, mas uma capinha mole que não tem nada a ver. E as edições dentro, cara, são apenas as revistas como elas saíram em bancas, coladas uma na outra, né? É literalmente tipo, não vendeu, encalhou. Vamos pegar essas revistas, vamos colar elas todas juntas, colocar uma nova capa e vender. Velho, eu sei que isso aqui é uma prática bastante comum. Eu sei que a Magnus não foi a primeira, nem vai ser a última a fazer isso, embora nós estejamos na era da gourmetização dos quadrinhos, e hoje em dia quase nada sai se não for com capa dura e essas coisas e tal. Mas acredito que ela não vai ser a última. Há quem vai dizer que a ideia era simplesmente preservar as capas das edições originais como elas saíram, o que eu sinceramente duvido muito, porque eu acho que, se você queria ainda mostrar para os leitores, né, para os eventuais leitores que não haviam comprado as edições avulsas, vamos dizer assim, em banca de Starman, elas podiam simplesmente ter colocado páginas mostrando a capa original, né? Mostrava a capa original e deu a capa da Starman número 1, como muitas revistas fazem, aliás, muitas publicações fazem, mas não, aqui são as revistas literalmente coladas, então para mim essa explicação não serve. E eu tenho esse encadernado, cara, porque na vida da gente de colecionador, a gente às vezes toma umas atitudes que a gente se arrepende, né? Quando o Starman foi lançado, né, a revista original, não esse encadernado aqui, quando ela foi lançada, eu comprei as revistinhas, né, as edições avulsas. Eu comprei as edições como elas estavam sendo publicadas no país, né? Eu comprei a número 1 e por aí vai. Foi assim que eu comecei a comprar. E eu comprei em banca, todas em banca. Todas elas eu comprei em banca. Tô tentando achar um ano em que tenha sido publicado isso aqui. Foi ali por meados do ano 2000, se não me engano, gente, mas eu não tenho certeza e eu não tô achando neste momento aqui um expediente que me ajude, para variar. Mas, se não me engano, foi ali por meados do ano 2000 e alguma coisa. E eu comprei todas em banca. Então eu lembro que eu fui na banca de revistas e me deparei com essa edição, né? A Starman número 1. Né? Isso
como eu disse, finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, por aí. Achei essa capa linda, me chamou a atenção de cara a capa, me chamou a atenção o fato de que, né, eu conhecia pouquíssimo deste personagem e me chamou a atenção os envolvidos no projeto, né, cara? Olha os envolvidos nesse projeto, né? Robson, Harris e Von Greenberger, ou algo do tipo. E principalmente, né, cara, enquanto eu vou falando, eu vou folheando, tá, pessoal? E, ó, Hitman aqui, ó. E principalmente pelo Robson, né, cara, pelo James Robson, que eu já curtia muito como escritor, né? O Tony Harris, eu gosto da arte dele, eu achei que casou bem com essas edições aqui do Starman, mas era pelo James Robson. Quando eu vi, eu digo, vou comprar. E comprei. E, velho, eu amei. O texto do James Robson é fantástico, é um dos melhores, na minha opinião, né, cara? É um dos melhores, é um dos picas da galáxia do roteiro, né, em quadrinhos, né, um dos melhores escritores de quadrinhos que já tivemos por aí, né, que existem, e eu amei demais. Eu achei a história diferente, eu achei a história inteligente. Nós não temos aqui aquela coisa da ação impensada, do texto raso, só pancadaria nos quadrinhos, né, da ingenuidade tola, mas também não temos aquele dramalhão chato que fez com que as histórias em quadrinhos se tornassem, sei lá, novelas mexicanas, cheio de, nossa, sofrimentos, casamentos que se desfazem, amores que não dão certo. Não, nós temos aqui medidas exatas de drama, ação, tensão e tudo isso pautado num texto incrivelmente inteligente. Sabe, um dos melhores textos que eu li na época. Então eu comprei a edição número 1 e eu amei. Eu digo, cara, é a revista que eu vou colecionar. Encontrei a número 1, vou comprar e vou colecionar essa revista. Não tive a menor dúvida disso, cara. Nós temos Spectro aqui anunciando também. E assim eu fiz, fiquei, Jonah Rex, tava tentando lembrar, Os Invisíveis. E, cara, assim eu fiz, fiquei atento na banca, prestando maior atenção. Foi quando saiu, então, a número 2, também com outra capa fantástica. Podem perceber que é aquele esquema que eu falei, né? Tá? As revistas só estão coladas aqui. Cara, fiquei mega feliz, né? Comprei, eu tava, né, mega atento nas bancas, eu não queria perder. Né? A peteca não caiu da edição 1 para a edição 2. Né? Aquele texto primoroso, né, continuava aqui. A trama da história continua incrivelmente interessante, né? O Starman, que era o filho mais velho do antigo, né? Do antigo Starman. Falando assim ficou estranho, mas vocês entenderam. Né? O Starman da era de ouro dos quadrinhos lá, né, havia se aposentado, seu filho mais velho havia assumido o manto do Starman, ele foi assassinado logo nas primeiras páginas, logo na primeira edição ele foi assassinado, e o filho mais novo, completamente relutante, acabou assumindo o manto do Starman, e por aí é aquilo que eu digo. Isso é novo? Nunca aconteceu? Nossa, original, 100% fantástico? Não, de maneira alguma. Clichê. Já vimos isso em uma dezena de histórias. Mas o problema das histórias nunca foi elas serem clichês ou serem pautadas num clichê. Né? O que sempre tornou uma história boa e uma história ruim é a maneira como se desenvolve esse clichê. E o James Robson pegou uma premissa batidaça dessa e transformou numa história cheia de meandros e reviravoltas que você simplesmente se prende ao texto. Eu já li e reli
E olha, esse quadro é lindo, ó. Inúmeras vezes as aventuras contidas nessas edições que foram encadernadas aqui. Inúmeras vezes eu já li e reli, entendeu? Porque o texto é maravilhoso. E aí, termina, né, seu gancho para a próxima história. E, claro, lá vai o seu Rodrigo ficar atento e ansioso esperando. Saiu a número 3. Fantástica a número 3, né, cara? Uma capa linda também. A qualidade das capas era excepcional. A trama segue. Maravilhosa. Qualidade de desenhos. Qualidade do texto segue em alta, né? O novo Starman está enfrentando situações que ele jamais pensou em enfrentar, que ele jamais quis enfrentar. A mítica do personagem está se construindo aqui, né? Aliados vão surgindo, novos inimigos começam a aparecer pelos cantos, né? A identidade desse personagem começa a se construir e a se consolidar. E eu cada vez mais empolgado. Não, conclui no próximo número. E aí vem a número 4. Outra capa fodástica. E a história se conclui como esperado, de maneira magistral, equilibrando muito drama, aventura, violência, né? Tudo isso muito equilibrado, tudo isso muito bem construído, sem exageros, sem pieguices. A história é fantástica, excepcional. Só que nunca saímos do número 4. Nunca encontrei um número 5, nunca encontrei um número 6. E vou ser sincero com vocês, eu estou gravando esse vídeo, eu não fui pesquisar para ver se em alguma vez, em algum momento, aqui no Brasil, foi publicado uma Starman número 5. Eu não fui pesquisar para saber se a Magnus Force alguma vez teve a intenção de dar seguimento e publicar a Starman número 5, a Starman número 6. Não fui. A impressão que eu tive, pelo que se lia na edição número 1, né, pela apresentação feita na edição número 1, é que sim. É que a Magnus tinha total intenção de que essa fosse uma revista de série sendo publicada, né, regularmente para você colecionar e se maravilhar com o trabalho do James Robinson. Mas, simplesmente depois da número 4 eu nunca mais a encontrei em banca. Nunca mais. E aquilo me causou uma decepção tão grande, cara, porque depois de muito tempo tinha sido a primeira edição, a primeira revista, a primeira publicação que eu realmente tive interesse em começar a comprar, em começar a colecionar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a falar aquela hora e acabei não concluindo. Depois de um tempo, essas 4 edições que eu comprei, eu acabei vendendo. As minhas 4 edições do Starman eu acabei vendendo. E, né, fiz uma venda para uma outra pessoa, um outro colecionador, uma troca, uma coisa assim. Se não me engano, foi uma venda. E me arrependi. Acabou que eu me arrependi, cara, de não ter guardado aquelas 4 edições. E eu não as encontrei mais, as 4 edições, mas aí um dia eu topei com esse, né, muitas aspas, encadernado do Starman. Ao pegar, eu percebi na hora que eram apenas aquelas 4 edições que eu havia, né, comprado, que eu havia adorado, né, mas eram apenas as 4 edições sem nada de novo, mas que era a minha oportunidade de eu ter essas 4 edições novamente, de eu poder reler, né, e embora para mim não tivesse o mesmo charme das 4 edições avulsas que eu tinha, eu acabei comprando, né? Então me arrependi muito. Até hoje tenho esse arrependimento de ter negociado aquelas 4 edições, mas não me arrependi de ter comprado esse encadernado, que embora seja, né, meio fuleiro chamar de encadernado, ele pelo menos me dá a oportunidade de, quando bate a saudade, eu ler novamente as 4 edições de Starman. Starman foi, depois de muito tempo, a
primeira revista a acender em mim de novo a chama do colecionador, a chama do cara que queria colecionar uma revista e que queria continuar comprando indefinidamente porque se apaixonou por uma publicação. E acabou sendo uma grande decepção. E é uma decepção até hoje, tanto que, como eu falei, eu não me dei ao trabalho de pesquisar para saber o que aconteceu. Eu não quis pesquisar nem mesmo para esse vídeo. Poderia ter feito isso, óbvio que poderia, mas não. Até porque eu não vim aqui gravar esse vídeo para explicar, né, o que aconteceu com a Starman, para contar quantas publicações ela teve no Brasil, né, para contar se era ou não plano da Magnus Force publicar a revista regularmente ou se sempre a ideia foi lançar 4 edições e deixar por aí. Não. Eu vim aqui dividir com vocês uma coisa que eu acho que todo o colecionador sente e pela qual todo o colecionador passa. As pequenas decepções na vida que a gente tem com coleções que amamos e nunca tiveram continuidade, nunca conseguimos avançar nelas, nunca conseguimos terminar. E as decisões que tomamos muitas vezes que se provam erradas e das quais nós nos arrependemos. Eu até hoje amo essa publicação do Starman. Ela me traz muitas lembranças e vou ficar com essa ediçãozinha encadernada mesmo, indefinidamente, porque o texto é inigualável. Se você gostou desse vídeo, deixa like.